Aleluia. Romanos 8, a partir do verso 1, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito, com letra maiúscula, a lei do Espírito de Deus, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Isso é, Cristo veio, viveu em carne sim, e ele superou todas as situações de pecado na carne, nos dando o exemplo que nós devemos seguir, que nós também podemos seguir os passos dele, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para as coisas da carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, isso aqui é a chave, vós, porém, igreja, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Isto é, bem nenhum habita em nós, no sentido da carne, porque a nossa carne é herança adâmica, e se nós andarmos na carne, se você permitir que os seus desejos de pensamentos e carne aflorem na sua vida, você vai viver uma vida na carne. Mas igreja, nós não estamos na carne. Repita comigo, nós não estamos na carne. Tem dia que você pode falar assim, hoje eu estou na carne, mas nós não vivemos na carne. Você precisa crer que você tem o Espírito de Deus dentro de você, e que você vai viver pela fé no Espírito de Deus. Olha só, se porém, verso 10, Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Quando Jesus vier, nós vamos receber um corpo novo. Por quê? Porque esse não vai subir. O que da terra ele veio, da terra ele vai voltar. Mas o Espírito, com letra minúscula, agora está falando do seu Espírito. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. O que é isso? Nós estamos em Hebreus 8, mas se você voltar no 6, no 7, está falando da nossa justificação pelo derramar do sangue de Jesus. Então, nós já fomos justificados no nosso espírito. É como se você precisasse fazer um exercício assim. Eu brinco muito com isso, que todo mundo, quando está no banheiro que fecha a porta, todo mundo faz careta na frente do espelho, né? Mas é como se você olhasse no espelho e você tivesse que falar para você mesmo assim, assim ó, Ari, eu sei que você não presta, a sua carne não presta. Estou falando comigo mesmo, tá? Eu no banheiro da minha casa. Eu sei que você não presta, mas Cristo pagou um preço por você e te justificou. Porque você precisa, irmãos, você precisa se valorizar. Eu vivo dizendo isso para a igreja. Você precisa ter uma postura de você é valoroso em Deus. O inimigo quer só derrubar a gente e dizer que nós não prestamos e que nossa carne não presta. Eu vou precisar que os pais
ajudem a tomar conta dos seus filhos, porque eu já estou ficando velho, gente, eu me perco. Eu olho para criança e depois, quando eu volto, já não estou sabendo o que eu estou falando. Brincadeira, mas atrapalha bem. Então ajuda aí, papai, mamãe. Então, queridos, quando eu estava lendo isso aqui hoje, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Amém, o Espírito de Deus, aí Deus está falando, não. O seu Espírito é vida por causa da justificação que Cristo já fez por você. Então, queridos, se habita, verso 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, é por isso que a palavra diz que nós devemos viver em novidade de vida, porque se você crê que você é um zero à esquerda, que você é um verme, você vai viver feito verme a sua vida espiritual. Então, já fomos justificados. Eu confesso para você que essa palavra me põe para frente. Eu não fico lambendo ferida de nada que... Não, o que eu não consegui, o que eu não tenho mesmo, mas eu vou pegar aquilo que eu tenho de bom para fazer para o Senhor e vou fazer acontecer na minha família, na igreja, no trabalho, aonde que for. O Senhor está comigo, Ele está dentro de mim, está dentro de você. Você já foi justificado. A palavra diz, não deis lugar ao diabo. Tem muito crente dando lugar ao diabo. E nesses últimos dias, eu até acredito que eu estou repetindo essa palavra, que eu estou ministrando para vocês, e está vindo flashes na minha cabeça de palavra que eu falei um tempo atrás, parecida com essa. Os problemas psicossomáticos, a questão da mente no mundo de hoje, ela só vai piorar, sabe por quê? Porque o diabo está conseguindo minar muitos, inclusive muitos crentes, muitos discípulos, para viver uma vidinha medíocre, pequena, que não sente o fluir de Deus, o fogo de Deus, que não prega mais o evangelho, que não estende a mão, que não expulsa um demônio, que não estende a mão e a pessoa é curada. Eu creio em nome de Jesus que você precisa primeiro, antes que essas coisas aconteçam, que você entenda que uma obra foi feita dentro de você, igreja, e que não passou, e que não acabou, e esse Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, é o Deus de amanhã. O crente que vive lambendo ferida do passado dele, se você lambe ferida do seu passado, vomita ele para fora, faz igual Tiago 5,16 diz, põe para fora, confessa. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Irmão, amém? Não fica vivendo do seu passado. E não fica o diabo falando para você, você não consegue, você é um zero à esquerda. E você é mesmo, eu sou um zero à esquerda. Irmão, eu volto a dizer, você tem preço de sangue derramado naquela cruz, pelo Filho de Deus que desceu dos céus, viveu entre nós, na carne, venceu o pecado, para dizer para você que você pode vencer, e ordenar a sua vida, ordenar a sua cabeça, o seu coração, para que de você flua marés de água boa, saudável, de fé. Cadê a mulher de fé, o homem de fé? São pessoas que precisam ter o seu interior resolvido. Entenda que tudo já foi pago e resolva o seu coração em Deus. Porque você resolvendo o seu coração, você vai resolver casamento, você vai resolver a criação dos seus filhos, você vai se resolver. Se resolva em Deus. O primeiro versículo que nós lemos é agora pois, 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, não viva com o rabinho enfiado no meio das pernas, você só fugindo do diabo o tempo todo. A palavra diz que nós devemos fazer o quê? Resistir ao diabo e ele vai fazer o quê? Fugir. Agora, se você fica acuado, é aquela pessoa que fica só recebendo instruções,
recebendo aquelas ministrações, interiorizando aquilo, somatizando um monte de coisa, e deita no travesseiro para dormir, em vez de você pensar, orar e colocar para Deus amanhã, obrigado Deus pelo dia, você fica lambendo a ferida de tudo aquilo que passou. Querido, você não vai sair do lugar, você não vai pregar evangelho para ninguém, e se você continuar com isso, você vai desviar-se do evangelho, porque você não se edificou, não se alimenta, não busca. E outra coisa, não é o quanto você jejua, não é o quanto você lê a palavra, é o quanto você crê. Amém? Deve ler bastante, deve jejuar o quanto você puder, amém, mas é o quanto você crê. É essa fé que você crê que vai te dar autoridade para você vencer, que vai te revestir de autoridade. Porque você pode fazer um mês de jejum e não crer nisso que Deus está fazendo, porque na verdade não é nós que manivelamos Deus, não é nós com tudo aquilo que nós fazemos que manivelamos a bênção de Deus sobre nossas vidas, é o quanto você crê, irmão, amém? É o quanto você está resolvido por dentro com Deus, de que Ele é o mestre, de que Ele é o seu Senhor, de que você não coloca outra coisa em prioridade na sua vida. O maior pecado que existe é a idolatria. E eu não estou falando dos santos que a gente lá, não, eu estou falando quando você tira o Senhor do trono da sua vida e coloca qualquer outra coisa, seja a profissão, o marido, o dinheiro, seja a esposa, o filho, sucesso, redes sociais, seja lá o que é que pode assumir. A gente vendo a história do Velho Testamento, aquilo que mais abominava a Deus é quando o povo de Israel abandonava Deus para poder seguir a outros deuses, a outras situações qualquer que seja. Se você mantiver o Senhor como centro, olhando para o autor e consumador da sua fé, nada vai abalar. Aconteça o que acontecer, perca emprego, eu pego uma doença, um acidente, perca, o que vier, mas nada pode te abalar, porque o Senhor é o centro da sua vida. E isso tem que ser definitivo na vida do crente, na vida do discípulo. Deus é a prioridade da vida dele. E aí você não vai entender, você não vai achar que os mandamentos do Senhor são pesados na hora que ele falar com você, para você, abre mão disso aqui. Você não vai achar pesado. Por quê? Porque você ama o Senhor em primeiro lugar. E se você ama o Senhor em primeiro lugar, você vai obedecer a sua palavra. Aleluia. Verso 12, assim pois irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que é guiado pelo Espírito de Deus? Aquele que tem comunhão, aquele que tem temor, aquele que lê a palavra e a palavra gera nele um arrependimento de atitude interior. Esse é guiado pelo Espírito de Deus. Eu amo tanto esse versículo, mas amo tanto que eu quero ler de novo. Pois todos os que são guiados, verso 14, pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Eu digo uma coisa para mim mesmo, eu convictamente sou filho de Deus. Sou perfeito? Não. Você é perfeito? Não. Mas se você crê que você é filho, você já está justificado. Olha o verso 15, que lindo, vamos lá. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Irmãos, olha, eu quero dizer para você, a gente não tem que viver atemorizado, cheio de medo do amanhã. O que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir amanhã? E se eu perco esse emprego? Se o marido morre? Se o pai morre? Você tem um Deus acima de todas as coisas. Se você crer nele,
todas as coisas já estão resolvidas, porque Ele não vai te desamparar. Você não é bastardo. Você foi adotado com a carta que foi rasgada. E agora você foi adotado, o seu nome está regimentado no livro da vida. Você foi adotado com o nome de Jesus escrito no seu nome. Mas recebeste o espírito de adoção, com letra minúscula. Esse espírito que seu foi adotado, espírito de adoção no seu espírito, baseado no qual clamamos Abba, que significa Pai. Por que nós clamamos Abba, Pai? Pai, por que você diz Pai? Porque você é filho. Porque quem não é filho não vai falar Pai. Porque você pode. Porque foi te dado essa liberdade. Você está filho de Deus. Verso 16. O próprio Espírito testifica. O que testifica? Ele diz assim, como Deus falou, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Muitas vezes o Espírito de Deus fala conosco, você é meu filho. Se não fala com você, sinto muito, não fica com inveja de mim, porque Deus fala comigo tanto, você é meu filho. E eu falo, Abba, Pai. Brincadeira, eu creio que você crê. Toma posse do que é seu. Não deixe o diabo te saquear. Não deixe fábulas de velhas caducas tirarem de você aquilo que Deus te deu com tanto sacrifício. Ora, se somos filhos, somos também, aleluia, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Diga assim, eu sou co-herdeiro com Cristo. Aquilo que Deus deu, o reino que Deus deu para o Senhor também te pertence. Já aqui na terra, a eternidade, nós já estamos vivendo a eternidade aqui. Por quê? Porque nós já estamos inseridos em Cristo aqui e nada pode nos tirar de Cristo, a não ser que você permita. Mas pela fé, eu creio que você vai perseverar até o fim. Olha só, verso 18: porque para mim tenho por certo que todo o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não está fácil viver nesse mundo, tá? Não está fácil. É muita injustiça para todo lado, é muita sujeira, é muita coisa. Não está fácil viver aqui, gente. 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Mas os filhos de Deus só vão se revelar, só vão se aflorar na hora que eles tomarem posse do que é dele, justificados. Amém? Você tem que crer no amor de Deus pela sua vida, que Deus não está só esperando você cair para Ele poder cair matando em cima de você, não. Ele, claro, Ele quer que você observe a sua palavra e a obedeça. Tudo bem, mas pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Desde a queda do homem lá atrás, a humanidade ficou sujeita a uma situação de pecado, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Mas aqui ele está falando da criação. Agora a igreja já foi liberta. Uma coisa é o mundo, outra coisa é a igreja. A igreja já está liberta. E conhecereis, e a verdade vos, aleluia. Então nós já somos um povo liberto. Porque sabemos que toda a criação em um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, o dia que Cristo virá para resgatar-nos deste mundo, a redenção do nosso corpo. Então, o nosso corpo realmente, ele não colabora, mas já estamos justificados em Cristo, e eu já tenho, você já tem um ticket de um novo corpo. Na hora que Cristo vier, você só vai trocar a carcaça e largar para trás, né? Espera até que Deus já dê um corpo assim já butocado, né?
butocado que fala, já retocado, já, né? Enfim, olha só, 24, porque na esperança fomos salvos. Eu vou repetir essa frase, porque na esperança fomos salvos. Fomos e somos também. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Aí agora vem um refrigério para você, uma água geladinha. Não sei quem gosta de coca, caldo de cana, mas bem geladinho. Olha só, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém. Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Oh, aleluia, que vontade de falar em língua e sair gritando, né? O Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis pela igreja, pela sua vida. Cara, isso é muito forte, pensa nisso. Você não está sozinho não, você não é bastardo não. Ele foi e Ele enviou para a sua vida o Consolador. Amém? Se você, criatura, se você não desfruta do Espírito Santo, você está perdendo um tesouro inestimável. Quem vai ficar lambendo ferida do que alcançou, não alcançou, meus defeitos? Quando você tem um Espírito intercedendo pela sua vida, pelo amor de Deus, irmão, para com isso, acorda para a vida. Deixa aquela vidinha de crente medíocre para um lado, parte para as águas profundas em Deus. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Ele ainda intercede segundo a vontade e o propósito de Deus para a sua vida. Que zelo, que Deus cuidador que nós temos, que Pai zeloso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Um propósito de Deus na sua vida que transformar você na imagem do Filho dele, Jesus. Mas você precisa liberar o seu espírito para ele ser tocado por Deus, para você ser transformado, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Porque se nós tivermos a semelhança de Jesus, ele vai ser o primogênito e nós todos, a sua imagem, seremos parecidos com ele, não fisicamente, no coração, na alma, no dar, no amor, na reverência, amém? No zelo, no cuidado. Eu me lembro que me veio aqui à memória, em Lucas 24, a caminho de Emaús, eles andando com Jesus ali, eles não reconheceram fisicamente. Eles não olharam e falaram assim: é você, né, Jesus? Não, porque Jesus já havia ressuscitado com um corpo transformado. Mas eles viram Jesus na atitude daquele homem que caminhou com eles. Eles falaram assim: lembra quando nós estávamos andando, por acaso nosso coração não queimava? Eles lembravam da presença de Jesus. Assim é essa semelhança que nós vamos ter. Nós não vamos parecer com ele no físico, mas o que vai fluir de você vai ser o próprio Espírito do Cristo. Verso 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. Não, eu vou ter que ler de novo. Não, vou ter que ler de novo, vou até ler lá diferente. E aos que predestinou, eu creio, tem gente que crê diferente, eu creio que ele predestinou todo povo que cresce nele. Ele não escolheu, eu quero você, eu quero, não.
Ele abriu a porta para todos que crerem em Jesus ter o mesmo destino. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Eu sei que é muito aí, a gente fala assim, eu sou glorificado. Mas eu não sou glorificado por mim. Foi Cristo. Você é glorificado. Por quê? Porque você já pertence à glória de Deus. Foi justificado. A carta que era contra você, a cilada que Satanás causou lá em Adão e Eva, foi desfeita. Cristo reverteu as nossas vidas. É por isso, irmão, queridos, isso é que é conversão. Você pregar o evangelho e tirar uma pessoa que está morrendo nas trevas e ela vir a luz e enxergar a luz e passar a ser glorificado e justificado. Ela saiu daquele caminho e está em outro caminho. Glória a Deus. E agora estamos terminando, tá? Desculpa se eu demorei, vou ser rápido. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será? Oh, aleluia! E aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Fala, é Deus quem me justifica. E eu não vivo mais debaixo das garras de Satanás. Até a pilha não deu conta de mim hoje, ela acabou. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede. Não só o Espírito, o Cristo também intercede por nós. Posso ouvir um amém? Oh, glória a Deus, deixa o fogo cair. E quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Vai ser a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Obrigado, Caio, esse aqui está tão bom. Eu quero ficar com isso agora. Obrigado. Não, vem cá, você já trocou. Obrigado, né? Vamos desprezar o que o irmão fez, né? Glória a Deus, Caio, obrigado. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, esse presente horrível que nós estamos vivendo nesse mundo, nem essas coisas aqui, nem do porvir, o que vem pela frente, nem os poderes, aleluia, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Então é esse o recado que eu queria deixar para vocês. Viva como um justificado, que você não é escravizado por nada, e que você rompe barreiras em nome do Senhor e vive uma vida reta de fé. Amém? E você ajuda a contagiar para bem as pessoas que estão convivendo com você na escola, no trabalho, na casa. Em nome de Jesus, igreja vitoriosa do Senhor. Aleluia.